Em uma noite fria de outubro, Charlotte, uma jovem estudante universitária, decidiu visitar o antigo Parque de Diversões de São Francisco, um lugar que ela sempre ouvira falar, mas nunca tivera a coragem de visitar. O parque, chamado Parque das Sombras, havia sido fechado há mais de 20 anos após uma série de desaparecimentos misteriosos. Porém, a lenda que envolvia o local o tornava uma atração irresistível para os curiosos e corajosos. Charlotte estava determinada a investigar o parque e descobrir a verdade por trás das histórias assustadoras. Ela levou consigo uma câmera, uma lanterna e um caderno para anotar suas descobertas. Ao passar pelos portões enferrujados, a atmosfera se tornou instantaneamente mais pesada. A sensação de ser observada não demorou a aparecer, e o silêncio era quase ensurdecedor. O primeiro lugar que Charlotte decidiu explorar foi a montanha-russa, cujas estruturas de madeira rangiam com o vento. Ao subir as escadas enferrujadas, ela sentiu um calafrio correr pela espinha. Lá em cima, ela encontrou uma antiga cabine de controle. Pó e teias de aranha cobriam os painéis, mas algo chamava sua atenção. Uma fotografia amarelada. Era uma imagem de uma família sorridente, com a data escrita no verso, 31 de outubro de 1999, a mesma noite do último desaparecimento. De repente, Charlotte ouviu risadas infantis, fracas e distantes, ecoando pelo parque. Assustada, desceu rapidamente e dirigiu-se à Casa dos Espelhos. Dentro, a atmosfera era ainda mais opressiva. Reflexos distorcidos de si mesma a faziam se sentir perdida e confusa. Cada passo que dava parecia ecoar interminavelmente. No coração da Casa dos Espelhos, ela encontrou um diário antigo. Ao folheá-lo, descobriu relatos perturbadores de antigos trabalhadores do parque. Eles falavam de uma figura sombria, um homem sem rosto, que aparecia nas noites de lua cheia e fazia as crianças desaparecerem. Os relatos coincidiam com as datas dos desaparecimentos, incluindo o último em 1999. A tensão aumentava e Charlotte decidiu que era hora de sair. No entanto, ao tentar encontrar a saída, ela percebeu que estava presa. Os espelhos agora refletiam figuras sombrias que se moviam independentemente de seus movimentos. Desesperada, ela começou a correr, tentando escapar das imagens que pareciam cada vez mais reais. Quando finalmente conseguiu sair da Casa dos Espelhos, Charlotte correu para a roda gigante, onde acreditava que poderia ter uma visão melhor do parque e encontrar uma saída. Subiu na cabine mais baixa, mas quando chegou ao topo, a roda parou de repente. Olhando para baixo, ela viu o homem sem rosto, parado e olhando diretamente para ela, mesmo sem olhos. Charlotte tentou gritar, mas nenhum som saía. A figura começou a subir lentamente a estrutura da roda gigante e, em pânico, Charlotte procurou uma maneira de descer. Quando o homem estava prestes a alcançá-la, a roda gigante misteriosamente voltou a funcionar, levando-a para o chão. Sem olhar para trás, Charlotte correu em direção aos portões do parque. Ao chegar, olhou uma última vez para o parque sombrio e jurou nunca mais voltar. Mal sabia ela que o homem sem rosto a acompanharia em seus pesadelos para sempre. Uma lembrança eterna de que algumas portas não devem ser abertas e algumas histórias nunca desenterradas. A Maldição do Castelo, o mistério assombrado da Disney. Era uma noite quente de verão no Magic Kingdom da Disney, o parque de diversões mais famoso do mundo. O lugar, geralmente repleto de risos e alegria, esconde uma história sombria que poucos conhecem. Funcionários veteranos sussurram sobre um segredo que assombra o parque há décadas. O Castelo da Cinderela, um ícone de felicidade, é palco de eventos inexplicáveis e assustadores. Emma, uma jovem funcionária que trabalhava como guia turística no parque, sempre ouviu os boatos, mas nunca acreditou. Contudo,
Sua opinião começou a mudar quando ela foi designada para o turno da noite, o período mais evitado pelos funcionários. Tudo começou numa noite tranquila, quando Emma estava fazendo a ronda noturna no castelo. As luzes brilhavam intensamente, refletindo um brilho mágico, mas ao entrar, a atmosfera mudou drasticamente. O ar estava frio e pesado, e o silêncio era perturbador. Enquanto caminhava pelos corredores vazios, Emma ouviu risos infantis vindo do salão principal. Intrigada, ela foi até lá, mas não encontrou ninguém. Apenas ecoava uma melodia antiga que parecia sair das paredes. Tentando ignorar a crescente sensação de medo, ela continuou sua inspeção. Ao chegar aos aposentos reais, Emma viu uma figura ao longe, uma mulher vestida como a própria Cinderela. Pensando ser uma colega, ela se aproximou, mas a figura desapareceu diante de seus olhos, deixando apenas um cheiro doce de flores murchas no ar. Nos dias seguintes, os eventos estranhos continuaram. Portas se fechavam sozinhas, sussurros e risadas ecoavam pelos corredores vazios, e sombras sem dono dançavam nas paredes. Funcionários mais antigos contavam que, muitos anos atrás, uma atriz que interpretava Cinderela foi encontrada morta nos aposentos reais, vítima de um acidente inexplicável. Desde então, sua presença assombrava o castelo. Determinada a descobrir a verdade, Emma decidiu investigar a história da atriz. Descobriu que seu nome era Evelyn, uma jovem talentosa e amada por todos. No entanto, rumores indicavam que ela estava envolvida em um triângulo amoroso com um executivo do parque e uma funcionária, o que levou à sua misteriosa morte. Oficialmente, foi declarado um acidente, mas muitos acreditavam que Evelyn fora vítima de um crime passional. Uma noite, enquanto Emma estava sozinha no castelo, encontrou um diário escondido sob o chão de madeira. Era o diário de Evelyn, repleto de relatos de seu amor proibido e medo crescente. As últimas páginas eram especialmente perturbadoras, descrevendo encontros com uma presença sombria que a seguia. Enquanto lia o diário, Emma sentiu uma presença atrás de si. Ao virar-se, viu a figura fantasmagórica de Evelyn, seus olhos cheios de tristeza e raiva. Evelyn tentou se comunicar, apontando para uma porta secreta no aposento. Tremendo, Emma abriu a porta e encontrou um quarto secreto, onde estavam guardadas cartas e provas que incriminavam o executivo e sua amante na morte de Evelyn. Emma levou as provas às autoridades do parque. O caso foi reaberto e, com as novas evidências, a verdade finalmente veio à tona. O executivo e sua amante foram presos, e a história de Evelyn foi divulgada, trazendo justiça e um pouco de paz ao seu espírito. Desde então, os eventos paranormais no castelo da Cinderela diminuíram, mas os funcionários ainda contam a história de Evelyn. Seu espírito, agora em paz, às vezes é visto vagando pelo castelo, mas desta vez ela está sorrindo, agradecida por Emma ter revelado a verdade e libertado sua alma atormentada. Era uma noite fria e enevoada quando o Universal Studios Japan fechou suas portas ao público. O parque, conhecido por suas atrações vibrantes e filmes icônicos, escondia um segredo sombrio que poucos conheciam. Diziam que, após o último visitante sair, o parque se transformava em um reino de terror, assombrado pelas almas daqueles que encontraram uma morte trágica nas atrações. Os rumores começaram com a construção da montanha-russa Hollywood Dream The Ride. Durante a fase final de testes, um técnico de manutenção chamado Hiroshi teve um acidente fatal. Testemunhas afirmam que ele foi encontrado com uma expressão de puro horror congelada em seu rosto. Desde então, visitantes começaram a relatar avistamentos de uma figura espectral caminhando pelas trilhas da montanha-russa após o anoitecer. Mas Hiroshi não era o único. Em uma fatídica noite de verão, uma jovem chamada Yuki decidiu enfrentar seus medos na Jurassic Park The Ride. No entanto,
Algo deu terrivelmente errado, e Yuki nunca saiu do barco. As autoridades investigaram, mas nunca encontraram seu corpo. Visitantes afirmam que, à noite, podem ouvir seus gritos de pavor ecoando pela atração, misturados com o rugido dos dinossauros mecânicos. O horror culminou no The Wizarding World of Harry Potter. Durante um evento especial, um grupo de amigos decidiu se aventurar na Harry Potter and the Forbidden Journey, após o horário de fechamento. Eles nunca voltaram. Guardas de segurança que patrulhavam o parque relataram ter ouvido risadas infantis seguidas de gritos angustiantes. Na manhã seguinte, encontraram as varinhas dos visitantes no chão, como se tivessem sido abandonadas às pressas. Os relatos de assombrações se tornaram tão frequentes que o parque instalou câmeras de segurança adicionais. No entanto, ao revisar as filmagens, apenas sombras indistintas e movimentos inexplicáveis eram capturados. Os trabalhadores do parque começaram a se recusar a ficar depois do anoitecer, e aqueles que se atreviam a falar juravam que o parque ganhava vida de uma forma perturbadora. Os visitantes que passavam a noite no parque, sem saber do perigo, muitas vezes acordavam com arranhões inexplicáveis e memórias vagas de pesadelos terríveis. Alguns afirmavam ter visto figuras espectrais nas fotos que tiravam, sempre no fundo, sempre observando. Hoje, o Universal Studios Japan continua a atrair milhões de visitantes todos os anos, mas aqueles que conhecem a verdadeira história do parque evitam os brinquedos após o pôr do sol. Dizem que, se você escutar com atenção, pode ouvir os sussurros dos que foram levados pelo parque. E se um dia você decidir ficar até tarde, cuidado. O Parque das Diversões pode querer fazer de você sua próxima vítima eterna. O Parque Assombrado. Os segredos sombrios do Play Center. Era uma vez um parque de diversões chamado Play Center, situado no coração de uma grande cidade. Inaugurado na década de 1970, o Play Center logo se tornou um local de alegria e diversão para milhões de visitantes. Porém, por trás das risadas e dos gritos de euforia, havia uma sombra sinistra crescendo, alimentada por eventos trágicos e inexplicáveis. Relatos dos funcionários. João, o segurança. João era um dos seguranças mais antigos do parque. Uma noite, durante uma ronda pelo parque fechado, ele ouviu risadas de crianças vindo do labirinto de espelhos. O parque estava vazio e ele sabia que ninguém deveria estar lá. Decidido a investigar, João entrou no labirinto. As risadas ecoavam, misturando-se com seus próprios passos hesitantes. Ele virou uma esquina e viu o reflexo de uma garotinha sorridente. Mas quando se aproximou, viu que o reflexo não tinha olhos, apenas buracos escuros. A menina no espelho disse, "Quer brincar?" E em seguida, desapareceu. João nunca mais foi o mesmo após essa noite. Marina, a operadora do barco Viking. Marina operava o barco Viking, uma das atrações mais populares do parque. Certa noite, após fechar o brinquedo, ela ouviu sussurros de desespero vindo da estrutura de metal. Quando se aproximou, sentiu um frio intenso e uma força invisível a empurrou. Ela caiu e, enquanto tentava se levantar, viu uma figura sombria balançando na escuridão, chorando baixinho. Era como se uma alma perdida estivesse presa no barco, revivendo sua morte a cada balanço. Marina pediu demissão no dia seguinte, convencida de que o parque estava amaldiçoado. Carlos, o técnico da Montanha Encantada. Carlos era responsável pela manutenção da Montanha Encantada, uma montanha aquática temática que atraía muitos visitantes. Durante uma inspeção rotineira, ele encontrou um compartimento escondido sob os trilhos. Ao abrir a porta, sentiu um cheiro forte de podridão. Dentro, havia restos de um antigo acidente que o parque havia abafado para evitar má publicidade. Aparentemente,
um grupo de visitantes havia morrido quando a montanha encantada descarrilou pelas águas, fazendo suas vítimas anos atrás. Desde então, Carlos passou a ver sombras se movendo ao redor do brinquedo e ouvir gritos fantasmagóricos durante suas rondas noturnas. As vítimas e os espíritos. O labirinto de espelhos. Há décadas, um grupo de adolescentes desapareceu no labirinto de espelhos. Seus corpos nunca foram encontrados e suas almas ficaram presas dentro dos espelhos. Os visitantes relatam ver reflexos que não correspondem aos seus próprios movimentos, sussurros convidando-os a se perder para sempre no labirinto. Funcionários afirmam que, durante a noite, os espelhos parecem ganhar vida, refletindo horrores que nenhum ser humano deveria ver. O barco Viking. Durante uma noite no barco, havia muitas pessoas nesse brinquedo. O barco Viking quebrou seus mecanismos de segurança, arremessando os passageiros para fora. Várias pessoas se morreram e outras muitas ficaram feridas. E desde então, o barco está assombrado pelos seus espíritos. Os visitantes sentem mãos invisíveis tentando puxá-los para fora do barco durante o passeio e ouvem gritos de pânico vindos das profundezas do barco. Alguns afirmam ver figuras fantasmas tentando subir de volta ao barco, como se estivessem eternamente revivendo seu último momento de terror. A Montanha Encantada. A Montanha Encantada tem um histórico de acidentes misteriosos. Um dos mais notórios foi a morte de uma jovem que caiu do barco nas águas e foi afogada e esmagada pelo brinquedo. Desde então, a montanha aquática nunca mais foi a mesma. Visitantes sentem presenças frias ao seu lado, mesmo quando estão sozinhos no carrinho. Alguns até relatam ver a jovem correndo ao longo das águas, tentando desesperadamente escapar de seu destino trágico. O declínio do Play Center. Com o passar dos anos, os relatos de eventos sobrenaturais e acidentes fatais aumentaram. O parque abafara os incidentes, mas a reputação assombrada do Play Center se espalhou. Visitantes diminuíram e funcionários começaram a abandonar seus postos. Eventualmente, o parque fechou suas portas, mas as histórias de terror continuaram a circular. Hoje, o Play Center é um local abandonado, visitado apenas por caçadores de fantasmas e curiosos. Aqueles que ousam entrar relatam uma sensação de opressão e pavor que os segue. As almas das vítimas continuam a vagar pelos brinquedos, presas em um ciclo eterno de dor e desespero. O que deveria ser um lugar de alegria e diversão se tornou um monumento à tragédia e ao sobrenatural. E assim, o Play Center permanece, um parque de diversões onde as sombras dançam ao som dos gritos dos condenados. O terror oculto de Drayton Manor Park. Drayton Manor Park, localizado em Tamworth, Reino Unido, é conhecido por suas atrações emocionantes e diversões para todas as idades. No entanto, poucos sabem das histórias sombrias que cercam este parque de diversões. Relatos de funcionários e visitantes sugerem que o parque esconde um passado perturbador, envolvendo eventos inexplicáveis e aparições assustadoras que são meticulosamente ocultadas da mídia. Relatos dos funcionários Sarah, uma funcionária do parque, conta que certa noite, enquanto fazia a limpeza após o fechamento, ela ouviu risadas infantis vindas da área do carrossel. Intrigada, foi verificar, mas encontrou o local completamente vazio. As risadas continuaram, ecoando no ar frio da noite, até que se transformaram em gritos agonizantes. Assustada, Sarah correu para a saída, jurando nunca mais trabalhar até tarde. Outro funcionário, John, que trabalhava na atração do trem fantasma, revelou que frequentemente via sombras movendo-se entre os vagões quando não havia ninguém no brinquedo. Certa vez, enquanto fazia a manutenção, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ao se virar, não havia ninguém. John acredita que o trem fantasma carrega espíritos perturbados que não conseguem encontrar paz.
Relatos dos visitantes. Emma e seu namorado, Tom, visitaram o parque em uma tarde ensolarada, ansiosos para aproveitar as atrações. Decidiram ir na famosa montanha-russa, a G-Force. Durante a subida inicial, Emma notou uma figura escura entre as árvores ao redor da montanha-russa, observando-os. Quando a montanha-russa atingiu seu ponto mais alto, a figura desapareceu. Mas Emma sentiu uma presença fria ao seu lado durante todo o passeio, deixando-a paralisada de medo. Outro visitante, James, trouxe sua família para um dia de diversão. No entanto, ao visitar a atração Apocalipse, ele e sua filha ouviram murmúrios vindos de dentro das paredes da estrutura. A filha de James começou a chorar, afirmando que uma mulher triste estava sussurrando para ela. Após esse incidente, James decidiu sair do parque imediatamente, temendo pela segurança de sua família. O passado sombrio do parque Drayton Manor Park foi construído em uma área com uma história turbulenta. No século XIX, havia um manicômio no local, onde muitos pacientes foram submetidos a tratamentos desumanos. Relatos indicam que alguns pacientes morreram devido às condições deploráveis e aos experimentos cruéis. Quando o manicômio foi demolido para dar lugar ao parque, os espíritos desses pacientes continuaram a assombrar o local. O silêncio da mídia. Apesar dos numerosos relatos de eventos paranormais, a administração do parque mantém um silêncio rigoroso sobre esses incidentes. Rumores indicam que acordos financeiros são feitos para evitar que as histórias cheguem à mídia. Visitantes que tentam denunciar suas experiências são frequentemente desacreditados, e os funcionários são advertidos para não discutir esses assuntos publicamente. A verdade por trás das atrações. Muitas das atrações do parque parecem carregar uma energia negativa. A G-Force, por exemplo, é conhecida por causar mal-estar inexplicável em alguns visitantes. O trem fantasma, longe de ser apenas uma atração divertida, é um ponto de atividade espiritual intensa. A área do carrossel, onde Sarah ouviu risadas e gritos, é evitada por muitos funcionários à noite. A advertência. Se você decidir visitar Drayton Manor Park, esteja ciente de que pode não ser apenas diversão e jogos. As sombras do passado parecem se entrelaçar com as atrações, e os espíritos inquietos do antigo manicômio podem estar mais próximos do que você imagina. Os relatos assustadores de funcionários e visitantes são um lembrete constante de que há algo sinistro espreitando por trás da fachada alegre do parque. Lembre-se, nem tudo é o que parece em Drayton Manor Park. E quando a noite cair, as risadas podem se transformar em gritos, e a diversão pode dar lugar ao verdadeiro terror oculto. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!